Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente domingo para você, para sua família, paz e bem, que Deus nos abençoe neste dia e para sempre. Hoje nós queremos falar sobre o Evangelho de Jesus deste domingo. Estamos, não se esqueçam, no mês do Rosário, mês dedicado a Nossa Senhora, e devemos sempre estar unido em oração pela igreja, pedindo a Deus que abençoe a sua igreja, una, santa, católica e apostólica. O evangelho deste domingo é Lucas 18, de 9 a 14. Jesus vai contar uma parábola. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. Então, o fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo. No seu íntimo, ele dizia: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou distante, batia no peito, se humilhava e dizia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus vai dizer: eu vos digo que este último voltou para casa justificado, o outro não. Muito bem. Nosso tema de hoje é: quem se humilha será exaltado. Nós vemos o cobrador de impostos se humilhando e é exaltado por Jesus. Mas vamos fazer uma análise daquilo que o fariseu também disse. Prestem bem atenção numa coisa importante. O fariseu só cometeu um erro. Tudo que ele falou foi verdade. Ele era pelo jeito, era um fariseu até dos bons, né? Porém, o seu erro foi se exaltar e acusar o seu semelhante. Ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Perfeito. Ele está certo. Se ele é um cabra justo, ele diz: Senhor, eu te agradeço. Você também, eu podemos rezar: Senhor, eu te agradeço porque eu sou um católico. Senhor, eu te agradeço porque hoje pela manhã eu fui à Santa Missa na Catedral de Feira de Santana, celebrada pelo Padre Ari. Acabei há pouco instante de chegar da Santa Missa. Eu te agradeço por isso. Não tem nenhum pecado dizer isso. Aí ele vai dizer: te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, etc, etc. Também está tudo correto até aí. Agora, quando ele vai dizer: não sou como aquele cobrador de impostos, aí a coisa começa a desandar. Ele começa a fazer uma bonita oração e no meio ele se perde. Se ele continuasse dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou desonesto, te agradeço porque não sou como os homens que te ofendem, até aí seria uma beleza. Mas ele fez isso, falou a verdade, tudo que ele disse certamente foi verdade, porém, ele começa se exaltando e acusando. Aí vem o pecado. O outro bate a mão no peito e pede a Deus misericórdia. Pede perdão pelos seus pecados. E Jesus vai exaltar este homem. Porque esse homem se humilhou diante de Deus, diante do altar de Deus. Já o fariseu, mesmo tendo falado a verdade, imagine o cara, dava o dízimo de toda a sua renda. Até o Padre Ari, agora na sua homilia, ele disse exatamente isso, né? Quem dos católicos dá o dízimo de toda a sua renda? São pouquíssimos os que dão. Pouquíssimos, é verdade. Mas aquele homem que fazia tudo direitinho, conforme manda a lei de Deus, acaba se perdendo no meio, porque não teve a humildade. O que ele deveria fazer? Fazer a sua oração, dizendo todas essas palavras, sem acusar o irmão que estava lá atrás. Porque o irmão que estava lá atrás era tido como
pecador público, um cabra desonesto, porque era cobrador de impostos. Se ele, ao invés de acusar, ele dissesse, abençoa, Senhor, também a ele, né? Então a oração dele seria perfeita. Mas ele acaba se amarrando em si mesmo, quando ele perde a noção do que é ter humildade. Provavelmente, ele era daqueles que gostava de se apresentar. Os fariseus tinham esse defeito, né? Gostavam de se apresentar à frente, gostavam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas. Mesmo eles fazendo a coisa correta, porque é correto não ser ladrão, é correto pagar o dízimo, é correto viver conforme a lei de Deus. Sim, é correto. Mas não é correto você olhar suas qualidades e esquecer que também somos pecadores e olhar para os defeitos dos outros e acusá-los. Te agradeço porque eu não sou como aquele que está ali atrás. Não pode julgar assim, né? Mesmo a gente sabendo de que aquela pessoa é um pecador público, é uma pessoa desonesta, nós devemos rezar por aquela pessoa e não nos achar melhor. Não significa que eu e você devam concordar com o erro dos outros, não. Não é concordar com o erro dos outros. Se está errado, está errado, mas não acusar. O erro dele foi se achar melhor, se exaltou e perdeu a oportunidade de receber a bênção de Deus. Aquele outro, mesmo pecador, mesmo tendo agido com desonestidade, talvez, ele não tem coragem de levantar a cabeça para o altar de Deus. De cabeça baixa, ele pede perdão. Então Jesus conta essa parábola para nos dar uma grande lição. Precisamos ter a humildade de reconhecer que somos pecadores e viver na graça de Deus, ou pedir ao Senhor que nos conceda a graça de viver na sua graça e testemunhar a nossa fé com a nossa própria vida. Mas não dá para testemunhar a fé com a própria vida quando nós nos achamos melhor do que os outros. Você pode ser melhor e deve ser melhor, mas nunca se ache melhor do que os outros, acusando os outros de ser pior do que você. Aos olhos de Deus, eu quero ser melhor, claro. Eu quero ser tudo de grande aos olhos de Deus. Mas eu não posso querer ser melhor aos olhos de Deus achando que você é o pior. Não, eu vou fazer a minha parte, você faça a sua. Cada um procure ser melhor aos olhos de Deus. Agora, no momento em que eu vou querer ser melhor aos olhos de Deus, querendo pisar no meu semelhante e acusando o meu semelhante de que ele é pior do que eu, aí eu perco a graça de Deus. Interessante o evangelho de hoje. Então que nós possamos pedir a Deus a graça da humildade, de reconhecer que somos pecadores, como esse cobrador de impostos, de reconhecer, pedir perdão, né? E Jesus vai exaltar, vai dizer que eu digo que este último voltou para casa justificado, o outro não. Que voltou para casa justificado porque ele foi sincero. Estou aqui, sou um miserável pecador, te peço perdão e misericórdia. Pronto, ele falou a verdade. O outro fala a verdade, mas põe o julgamento no meio e aí volta para casa não justificado. Que tenhamos uma semana que aos olhos de Deus sejamos justificados, sejamos abençoados, sejamos tudo de Deus para os outros. Sim. Peçamos a Nossa Senhora essa graça de, durante toda essa semana, que começa hoje, neste domingo, que o Senhor nos dê a graça de ser grandes aos seus olhos, mas termos a humildade de reconhecer que somos pecadores, que em nada somos melhor do que ninguém, porque se um dia nós descobrimos os nossos erros e pecados e os corrigimos, devemos saber que outros também, vivendo uma vida errada, podem ter a mesma graça que nós tivemos e também se consertar e ser grandes aos olhos de Deus. Nossa Senhora diz, não julgueis, não condeneis ninguém, porque somente Deus é o juiz supremo. Ótimo.
Já fiz uma catequese falando sobre isso. Não significa que você não deva me corrigir. Uma coisa é você julgar. Houve aqui um julgamento, né? O fariseu estava julgando o semelhante lá, porque ele não está no coração daquela pessoa. Então, se ele dissesse para o cobrador de impostos, olha, seja honesto, né? Não seja desonesto na cobrança dos impostos, etc. Até aí tudo bem. Então, corrigir fraternalmente não é julgar. Aí é outra coisa. Então a gente pode mudar a cena do evangelho de hoje para mostrar que se aquele fariseu, digamos, corrigisse o cobrador de impostos, pedindo para que ele fosse honesto, para que ele, né, agisse de forma correta, ótimo, é o dever de todos nós. Mas no momento em que ele se exalta, se acha superior, ele diz tudo aquilo que ele faz. Ele não mentiu no que estava dizendo. Tudo que ele falou era verdade. Só que, mesmo ele falando que não era como os outros, não era como os ladrões, não pagava os impostos, o dízimo de tudo o que ele ganhava, ele dava o dízimo certinho. Até aí, parabéns, nota 10 para ele. Aí ele vai tirar 0 quando ele chega e começa a olhar a sua grandeza aos seus olhos e jogou a pedra naquele que estava lá atrás. Como Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que Deus nos dê a graça da humildade. Eu desejo a você e a sua família uma santa e abençoada semana. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Reze por nós. Cheguei essa semana de viagem. Temos um projeto da reforma do santuário, de colocar o forro, que a gente vai começar em breve. Eu peço a sua oração e a sua ajuda, né? Você pode ajudar e as maneiras você encontra aí mesmo. Tem vídeos mostrando como posso ajudar e também na nossa página, na internet, no Facebook. Que Nossa Senhora recompense a todos aqueles de bom coração. Paz e bem. Abençoada semana.